E vou projetar minha tela aqui. Então, gente. Bom, pessoal, então essa é a nossa sessão de portas abertas. É um momento que a gente conta um pouquinho mais para vocês sobre a Lala e também a gente abre um espaço para tirar qualquer dúvidas que vocês tenham. Então, hoje a nossa ideia é passar um panorama geral sobre os acampamentos, um pouco do cronograma e do nosso processo seletivo, como funciona. E amanhã a gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre a parte que envolve pagamentos, bolsas e também sobre o que vocês vão, ter no ecossistema da Lala, tá bom? Então, gente, a gente vai começar, então, fazendo, acho que aqui no chat, a nossa intro Lala. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Lala tem um jeito muito específico de se apresentar, né? Então, eu vou pedir para vocês irem colocando aqui o seu nome, o estado, se quem quiser colocar a idade também, e sua canção de chuveiro, que é aquela música que não sai da sua cabeça, que você tá ouvindo bastante. Então, eu sou a Fernanda, vou começar me apresentando aqui para vocês. Eu sou de Americana, no interior de São Paulo, mas eu moro na capital já tem um tempinho. E minha música de chuveiro atualmente, eu vou falar a Mariana Frois. Eu adoro música brasileira. A música que eu coloquei aqui no comecinho foi da Juliana Linhares. E eu adoro, enfim, várias artistas e músicas brasileiras. Então, gente, coloquem aqui no chat também para a gente começar a se conhecer, que aqui também é a ideia de ser um espaço de troca, tá bom? Flávia, depois a gente vai compartilhar a gravação e a gente também sempre sobe no YouTube, tá bom? A Hillary tem 17 anos, o João se apresentou aqui, sou o João, tenho 23 anos, sou de São Paulo, é a música de chuveiro atualmente, é Desgraça do novo álbum da Anitta, a Hillary é da Bahia, gosta muito da Marisa Monte, a Ana Clara tem 16 anos e a canção de chuveiro é Anything, da Adriane Lenker, também é da Bahia. Evany tem 20 anos, é de Goiânia e atualmente mora no Tocantins. Nossa, que legal. Minha música de chuveiro é Love Story da Taylor Swift. A Luana, de São Paulo, tem 17 anos e a música de chuveiro dela é Black do Pearl Jam. A Suri da Bahia, também de 15 anos, com o Bruno Mars. A Maitê do Alagoas, tem 14 anos e também qualquer uma da Taylor Swift. A Flávia tem 17 anos, é do Mato Grosso. E a música dela é Maria Maria Elis Regina. Eu adoro essa música também. Guilherme, de 14 anos, é de Matão, em São Paulo. E a chuveira é Thriller do Michael Jackson. Gente, muito legal. Camila, também da Bahia, mas morando em Sergipe. 16 anos, músicas todas do Henrique e Juliano. Bernardo do Espírito Santo com Maluma, a Isabela de Manaus e tá ouvindo muito Linkin Park, que legal. Rafael de 15 anos, ouvindo muito Djavan, gente, muito legal. Eu vim conhecer um pouquinho mais de vocês. A gente vai seguindo aqui, e amanhã a gente vai continuar também essas conversas e essas trocas, tá bom? Bom, gente, a Lala tem 8 anos de existência e, na verdade, quase 9. É muito. Acho que é esse mês ou o próximo mês que a Lala já faz 9 anos. E é a Academia Latino-Americana de Liderança, mas todo mundo chama carinhosamente de Lala. E é um lugar para você descobrir seu potencial de liderança e crescer junto com uma comunidade diversa de jovens apaixonados por transformar a América Latina. Então, aqui nessa sessão hoje, como é em português?
Acredito que só tenha brasileiros, mas depois daqui a gente vai para uma outra sessão que vai ser em espanhol, e aí também tem gente de outros países da América Latina. Atualmente, a gente tem mais de 3.000 lá líderes, gente, em 20 países da América Latina. É muita gente e são pessoas que, a partir da entrada na Lala, vocês têm a oportunidade de conhecer em diversas situações, seja no acampamento, que vocês já vão conhecer um monte de gente, mas também dentro da comunidade, participando dos programas de mentoria, de carreiras e por aí vai, que a gente vai contar um pouquinho mais amanhã. Então, o que que fazem esses mais de 3.000 jovens, né, gente? Muitos fundaram organizações que impactam, direta e indiretamente, mais de 200.000 pessoas, no continente, em todo o mundo. Eles ganharam também milhões de dólares em bolsas de estudo por ano para estudar fora, né, nos Estados Unidos, para fazer sua graduação. E quase metade desse valor é diretamente atribuído à experiência na Lala. Depois dos acampamentos, 80% relata que sente mais segurança psicológica. E a gente gera mais de 400 conexões entre alunos da Lala e mentores que acompanham o desenvolvimento pessoal e profissional. Gente, tem muitos números além desses, a gente trouxe só um pouquinho para vocês terem uma ideia de quanta coisa que tem e quanta coisa que os La Líderes fazem. E a gente fala que os acampamentos são a porta de entrada. Então, a primeira coisa que os jovens fazem é passar por esses acampamentos, que são que vocês estão se candidatando agora, né? Então, quem que pode participar? Qualquer jovem que tenha entre 14 e 20 anos de idade, desculpa, na data do acampamento. Qualquer jovem que queira fazer diferença em sua comunidade e que tenha nascido ou more em algum país da América Latina, por pelo menos os últimos 5 anos, tá bom? Então, gente, essas experiências dos acampamentos são experiências imersivas de uma semana, na modalidade presencial e virtual, para que vocês comecem essa reflexão sobre a jornada de liderança de vocês, né? Então, tem muitos conteúdos relacionados ao desenvolvimento socioemocional, mas também pensando o que que é ser um líder, como você pode colocar seus planos em prática. Então, tem muitos conteúdos, nesses dias e que vão te apoiar a criar habilidades que você vai aplicar, no futuro, né? Então, a gente tem acampamentos presenciais e virtuais. Os presenciais, nós temos português, inglês e, na verdade, agora que eu percebi que faltou colocar em espanhol, porque nessa temporada a gente também vai ter acampamentos presenciais no Peru. Então, não sei se tem alguém aqui que se inscreveu para os acampamentos no Peru, e serão em espanhol. E os acampamentos em português e inglês vão ser em São Paulo. Eles acontecem então por 7 dias, considerando que tem um dia que vocês vão chegar, outro dia que vai embora. Tem ajuda financeira disponível, que a gente considera a partir da sua situação socioeconômica. Se você vier de fora do Brasil, caso tenha alguém aqui, é importante que tome a vacina contra a febre amarela e quem for para o Peru também tem que verificar quais são as vacinas importantes. Tem um número menor de vagas disponíveis, tá? São 28 vagas por acampamento. E os preços variam entre 150 a 1.500 dólares. Então, a gente avalia a situação financeira e dá descontos a partir disso, tá? Não inclui a passagem. E as inscrições ainda estão abertas, então, até 7 de julho, com exceção dos acampamentos do Peru, que as vagas já esgotaram, mas os acampamentos em São Paulo, em português e em inglês, ainda tem vagas abertas. Mas atenção, porque as vagas podem fechar antes do dia 7, porque a gente vai fechando de acordo com como a gente vai preenchendo, tá bom? E os acampamentos virtuais também são oferecidos nos 3 idiomas, português, espanhol e inglês.
Eles acontecem por 5 dias. Também tem ajuda financeira disponível. Acaba sendo um grupo mais diversificado, porque tem pessoas de lugares mais remotos, já que não tem essa questão do deslocamento. Tem mais vagas disponíveis também, são 40 vagas por acampamento. E os preços podem variar de 50 a 500 dólares, dependendo da sua situação financeira. E também as inscrições ficam abertas até 7 de julho, mas é de acordo também com a disponibilidade de vagas. Por isso que a gente sempre fala para não deixar para o final, porque a gente pode ir fechando as vagas um pouquinho antes. Então, gente, o que é muito legal de falar aqui sobre as bolsas é que essas bolsas de descontos que a Lala oferece, elas não são baseadas em mérito, se você tem prêmio, se você ganhou Olimpíadas, tudo isso é muito legal, mas não é algo que a Lala vai olhar para te oferecer desconto ou mesmo para entender mais sobre quem você é e sobre sua trajetória. Então, é importante que vocês saibam que a gente olha para a condição financeira sua e da sua família, tá? E esse valor que vocês pagam agora, nesse momento, é a única vez, o único momento que vocês vão ter que desembolsar um valor. Porque depois disso, tudo que tem na Lala, não existe um pagamento extra, tá tudo incluído nessa primeira taxa, né? Nesse primeiro pagamento e único que vocês fazem. E aí o acesso é vitalício na nossa comunidade, então não inspira você entrando na Lala, você vai ser sempre um La Líder até o fim, tá? E você pode continuar acessando todas as oportunidades. Então, gente, por que se inscrever, né? Acho que tem várias razões. É, tem que a gente listou três, para ser mais sucinto, mas a gente pensou que é uma comunidade em desenvolvimento, então entrar na comunidade Lala, conhecer outros programas para atingir suas metas e conhecer outros jovens é uma oportunidade muito legal que a Lala oferece, diversas oportunidades, né? Porque tem vários programas que abrem inscrições em diferentes momentos. Você vai poder desenvolver sua parte mais socioemocional, então permitindo que você explore as questões mais importantes para você, como contar sua história e desenvolver ferramentas para gerenciar suas emoções. Então, a gente sabe que a questão de saúde mental, por exemplo, é muito importante, né? É uma preocupação muito grande, de todos os jovens, adultos também, claro. Mas aqui nesses programas de desenvolvimento socioemocional, a Lala oferece suporte e ferramentas para você lidar então com as suas emoções da melhor maneira. E é uma oportunidade de fazer conexões internacionais, né? Já que são mais de 3 mil lá líderes em 20 países, né, da América Latina. Então, além dos mentores que também fazem parte aqui, né, da comunidade também como voluntários. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho do processo de inscrição. Alguns de vocês já podem ter se inscrito, terminado, outros começaram, ainda não finalizaram. Então, qual que é o nosso fluxo aqui, né? E vocês preenchem o formulário online com as redações, e também o formulário de ajuda financeira. Sem esse preenchimento, a gente não consegue avaliar a sua situação financeira para oferecer desconto. E esse formulário online, a gente pede algumas informações de vocês, para conhecer você melhor e para avaliar, a entrada na Lala. A partir disso, tem uma fase de entrevista. Então, os candidatos que tiverem o perfil, né, o potencial de líderes que a Lala busca, vão ser convidados para uma entrevista online ou um painel também. E se você for selecionado, você vai receber a carta de aceite, que é a nossa etapa de decisão. E aí você também poderá participar do nosso programa de arrecadação de fundos. Na verdade, esse programa a gente tem começado ele um pouquinho antes até para apoiar quem está no processo, mas
Depois, também existe essa possibilidade de ter coaches que apoiam na arrecadação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã também, tá? E nessa iniciativa, então, de arrecadação de fundos, tem treinamentos, né? Essas sessões com os coaches e por aí vai. Então, a ideia é que a Lala também te ajuda a alcançar essa meta aí, do valor a ser pago. Bom, aqui, gente, é um pouquinho do nosso cronograma. São dois cronogramas diferentes. Então, esse cronograma é para quem se candidatou apenas no acampamento presencial do Peru. Tem alguém aqui, gente, que se inscreveu no presencial no Peru? Comenta eu, que seria legal a gente saber também. Ó, Flávia, que legal. Beleza. Eu vou passar um pouquinho por esse e depois eu vou falar do outro cronograma. Então, Flávia e os outros que se inscreveram, as inscrições já fecharam. É, o processo de entrevistas vai ser entre maio e junho. Daqui a pouquinho, né? A gente já começa as avaliações das candidaturas. O resultado vai sair, em meados de julho. Não temos aqui um programa de treinamento especificamente em arrecadação de fundos, mas a gente vai fornecer materiais para apoiar vocês nessa arrecadação. Mas o que a gente sugere é que vocês já comecem a pensar um pouquinho sobre isso também, em como fazer essa arrecadação, porque o prazo do pagamento é um pouquinho mais curto. Ele já acontece em agosto, tá? Então, em julho vocês sabem o resultado, mas em agosto já é a data de pagamento, tá bom? E os acampamentos existem a opção de ser em outubro e novembro de 2026, mas também a gente tem um acampamento em fevereiro, tá? E esse acampamento de fevereiro, ele não vai seguir esse cronograma. Ele vai seguir o outro cronograma que eu vou mostrar agora. Então, esse aqui, mais curtinho, é para quem está se candidatando para outubro e novembro, tá bom? Bom, e aqui, gente, então, cronograma dos acampamentos, desse acampamento do Peru, que é em fevereiro. Mas também o acampamento presencial, que é em São Paulo, e os acampamentos virtuais. Então, as inscrições estão abertas ainda até 7 de julho, mas é importante que vocês não deixem para finalizar no final, especialmente os presenciais, porque o número de vagas vai acabando para se candidatar. As entrevistas vão ocorrer entre agosto e setembro. E o resultado vai sair em meados de setembro. Depois, aqui a gente tem um tempinho um pouco maior para arrecadação de fundos, entre setembro e novembro, tá? Então, aqui a gente tem, vocês vão ter a opção de escolher ter um coach para apoiá-los e etc. E participar das sessões de treinamento, né? A gente convida lá líderes para falar também, é super legal. Eles dão várias dicas, como eles fizeram para entrar na Lala, como eles arrecadaram. E então, os pagamentos são em novembro e o acampamento acontece entre janeiro e fevereiro de 2027. Beleza? Bom, então, como eu disse, e a gente gosta de destacar, para ninguém ser pego de surpresa, que as vagas são limitadas, então não deixem para terminar, na última hora, gente. E hoje a apresentação foi mais curtinha, porque a gente quer abrir o espaço para dúvidas, saber como que vocês estão no processo de vocês. É, Se tem alguma questão, pergunta. Então, aqui no chat, legal, sobre os resultados, então a gente já falou aqui um pouquinho do cronograma. Ana Clara, como estou apaixonada pela Lala, que legal.
E, pessoal, vocês têm alguma questão, alguma pergunta? Flávia tem uma pergunta. Caso eu não passe no intercâmbio de 2026, eu tenho a chance de passar em fevereiro? Flávia, lá quando você se inscreveu, você escolheu primeira, segunda e, se eu não me engano, uma terceira opção, certo? Então, a partir disso, a gente avalia sempre considerando só a primeira opção. Pode acontecer da gente te chamar para sua segunda ou terceira opção. Mas a gente não tem como garantir, porque vai depender muito do processo seletivo como um todo, né? Dos outros candidatos também. Então, não tem, não, depende um pouquinho, né? Depende. Larissa perguntou se amanhã será a mesma apresentação que hoje. Não, Larissa, amanhã é diferente. Amanhã a gente vai falar mais sobre os pagamentos, arrecadação de fundos. Igual o João tá colocando aqui, né? A gente também vai gravar e a gente vai falar um pouco mais sobre o que tem na comunidade Lala. Então, o que que são essas mentorias que eu tô falando? O que que são, o que que é o programa de educação emocional, né? Universe Placement, que é para estudar fora e por aí vai. A Ana Clara está perguntando. A minha dúvida é mais na parte de ajuda financeira. As bolsas disponíveis vão até quanto? Ana Clara, é, para quem escolheu o acampamento virtual, os preços ficam entre 50 a US$ 500. E para os acampamentos presenciais, entre 150 e US$ 1.500. Então, depende, da sua opção e depende da sua situação financeira para a gente avaliar. E a Flávia está perguntando se a avaliação é pelas redações. Sim, sim, Flávia, exatamente. Aí a gente avalia as redações e depois você é avaliado em uma etapa de entrevista ou painel. É, A gravação a gente então vai enviar por e-mail, pelo YouTube. E se. Ah, a Isabela tá perguntando, nessa edição tem a opção de fazer um vídeo também? A gente antes tinha essa opção, mas a gente não tem mais, tá, Isabela? Agora realmente é só por texto, né? A pergunta que tinha vídeo era aquela: quem é você, né? Para você contar um pouquinho sobre você, mas atualmente é só por texto. A Ana Beatriz está perguntando como funciona o painel. Então, Ana, no painel é você e mais dois candidatos e dois avaliadores. Então, a gente envia uma pergunta previamente por e-mail para vocês já irem pensando um pouco. E quando chega no painel, também tem outras questões que são feitas. Mas todas essas perguntas são muito no intuito de te conhecer melhor. Na entrevista é a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, os dois têm o mesmo peso, tá? Então, tanto faz se é entrevista ou painel. Ambos têm a mesma importância, o mesmo peso, só é um formato diferente. E é um formato legal também porque você acaba conhecendo outras pessoas que estão no processo. E acho que uma característica das entrevistas e painéis da Lala é que geralmente as pessoas falam que elas se sentem muito à vontade. Então, é muito mais uma cara de uma conversa do que uma cara de entrevista formal, né? É claro que a gente fica um pouquinho nervoso, é normal, mas a gente tenta fazer de tudo para que os candidatos fiquem muito à vontade, tá? Então, Rafaela está na última redação e não me lembro de nenhuma mudança assim que eu resolvi um problema. Você acha que isso pode me prejudicar na hora da avaliação? Eu não entendi. Ah, tá. Você está falando sobre a pergunta, Rafaela. O que eu te diria é para você refletir um pouco mais, pensar, nas situações da sua vida e pensar um pouco em você, nos seus princípios, nos seus valores, para você responder essa pergunta.
E aí, quando a gente fala de, ah, você já fez uma mudança para sua comunidade, algo nesse sentido, a gente entende como comunidade a sua família, os seus amigos, as pessoas da sua escola. Então, não fique preocupada de, ah, eu tenho que falar algo muito grandioso e não é isso. A ideia é que você conte algo que é importante para você, né? Que você, a partir dessa história, conte um pouquinho mais para Lala quem é você. Então, não fique preocupada de ter realizado grandes feitos, porque a Lala também quer te apoiar nisso, né? A gente não quer que vocês venham prontos, com tudo pronto, só, né, já tá tudo desenhado, é só colocar em prática. Não, a ideia é apoiar vocês nesse desenvolvimento, então pode ficar tranquila. É, aí o Guilherme perguntou se as vagas para São Paulo pessoalmente são menores que virtualmente. Sim. Então, é igual o João colocou aqui. As presenciais são no máximo 28 vagas e os virtuais têm 40 vagas. Por isso que o presencial acaba sendo um pouquinho concorrido e geralmente são os acampamentos que a gente fecha primeiro, tá bom? É, O Guilherme tá falando, eu sou uma pessoa meio tímida. Como que a Lala pode ajudar uma pessoa assim como eu? Guilherme, uma coisa muito interessante, muito curiosa. O, um dos criadores da Lala, que é o Diego, ele não é uma pessoa extrovertida, né? E eu vi ele falando uma vez que ele não era uma pessoa extrovertida. E mesmo assim, ele conseguiu fazer e implementar e trazer grandes mudanças e grandes ideias. Então, cada pessoa vai ter uma contribuição, ideias, formas de implementar, mas a Lala, ela também ajuda. Quando vocês estão no acampamento, vocês vão se relacionar, vocês vão se conhecer melhor. E você vai percebendo como isso é estimulado também ali no acampamento, né? E aos poucos você vai se soltando também ali. Então, fique tranquilo, porque é um espaço que você vai poder ser vulnerável, que você vai poder contar sobre você e todo mundo tá ali com a mesma intenção, né? De trocar, de se conhecer, de aprender uns com os outros. Então, você vai ver que vai ser muito gostoso, assim. Então, a entrevista, boa pergunta aqui da Flávia, se ela perguntou se é espanhol, que ela se candidatou para o acampamento presencial em espanhol. Então, a entrevista e o painel são no idiomas que você escolheu para o seu acampamento. Então, se você escolheu o acampamento em inglês, a entrevista vai ser em inglês. E importante lembrar que a redação tem que ser escrita no mesmo idioma também que você escolheu o acampamento, tá? Então, se você escolheu em português, você escreve em português. Se você escolheu em inglês, você escreve em inglês. Por aí vai. Mário falou, vale também contar sobre mudanças de valores, opiniões. Com certeza, Mário, você pode ir contando sobre suas vivências, suas experiências. É isso que mais importa. É você, tá? Então, foque muito em você mesmo na hora de escrever as essays. Em caso de pessoas desistirem do acampamento, você chama outras pessoas? Ana, quando a gente aprova, a gente tem uma lista de espera também, tá? Então a gente tem uma lista de aprovados e uma lista de espera. Quando a gente chama a lista de aprovados e alguém desiste, a gente vai chamando a lista de espera também. É, No início de 2027 vou ter 20 anos, mas faço 21 no final do ano. Ainda posso me inscrever? Sim, então, ótimo, Débora. Se inscreva nessa temporada, não deixa de se inscrever, porque você vai ter que participar do próximo acampamento, tá? Não deixe para o final, não, porque com 21 anos aí já você não é elegível, tá bom? É, a Flávia ela tem um bom nível de espanhol, porém às vezes eu travo.
Fica tranquila, Flávia. Se você esquecer uma palavra, qualquer coisa desse tipo, a gente consegue se comunicar, né? Então, se você tentar falar um portunholzinho ali em alguma palavra ou outra, não tem problema. Mesmo no acampamento em inglês, se fugir uma palavra e você falar, ai, tal palavra em português. Tudo bem, não tem problema também. E uma pessoa vai te ajudando, e outra pessoa te lembra, ah, é assim que fala. Então, é uma maneira bem legal também de você treinar o idioma que você quer, né? Tá nessa experiência imersiva. É, Bom, então, Isabela, se eu não conseguir a vaga para presencial, posso fazer uma nova aplicação para aplicar para o virtual? Tem essa terceira opção do virtual, caso não dê a vaga presencial. Mas se você, por acaso, não for chamada agora, você pode se candidatar novamente em outra oportunidade também, tá? Então, não existe um limite de quantidade de vezes que você pode se candidatar, para Lala. O único limite realmente acaba sendo a questão da idade, tá bom? Então, o que mais, pessoal? Guilherme tá falando, meu inglês não é tão fluente, mas mesmo assim posso colocar para entrevista sem inglês? Se eu errar na redação, isso diminui minha chance? Não, Guilherme, a gente não vai ficar olhando na redação erros de gramática ou qualquer coisa nesse sentido. Nem de português, porque às vezes a gente pode escrever alguma palavra errada. Acontece. Então, a questão não é tanto a gramática, mas você tem que conseguir escrever de uma forma que as pessoas leiam e entendam. E no caso da conversa, a questão do idioma é você pensar se você vai se sentir confortável participando e conversando, nesse idioma. Então, não existe um idioma que é melhor, você se candidatar, se inscrever ou não, tá? Então, acho que a entrevista é um bom teste para você ver o quanto você consegue, sustentar ali a conversa também em inglês. Mas em relação à fluência, a gente se cobra muito, né? Então, o importante é ser um inglês perfeito. É ser um inglês que você consiga entender e se comunicar, tá bom? Então, em relação à fluência, pode ficar tranquilo em relação a essa cobrança, tá? Enzo, a redação que a gente está falando aqui é dentro do formulário de inscrição. Então, no começo tem umas perguntas sobre seus dados pessoais e tal, e aí conforme você avança nas páginas, mais para frente tem esse espaço para você escrever textos maiores. E ali é o que a gente chama de redações, tá? São até 250 palavras. Então, não é uma redação tão grande cada uma. Desculpa, até 200 palavras. É... Aí, Débora, o que vocês esperam na redação sobre quem é você? Estou com um pouco de dificuldade nesse texto. Débora, pensa que você está se apresentando para uma pessoa que não sabe nada sobre você. Então, o que que você acha legal de contar? Não existe um padrão de texto. Mas é um exercício também de autorreflexão, né? A gente pensar e contar quem sou eu. Nossa, é muita coisa, né? A Fernanda gosta de tanta coisa, faz tanta coisa. Mas o que que você acha que é mais legal, que tem, tido mais significado para você agora? O que que é importante para você? Então, é legal ir pensando um pouco sobre isso. Tá bom? E, Mário, porque o limite de idade é 20 anos. A gente adota para garantir o impacto, né, dos jovens e também temos menores e maiores de idade, então para não ficar tão distante as idades. Mas em relação a quem vem no acampamento presencial, uma coisa importante de dizer.
é que a gente separa, né, menores de idade de maiores de idade nos quartos, meninos de meninas, então existem esses cuidados, tá? Mas é mais pela questão de não ficar tão distante mesmo. Porque depois dos 20 geralmente as pessoas já estão na faculdade, já estão entrando no mercado de trabalho, às vezes os dilemas são um pouco diferentes. O que mais, pessoal? Mais perguntas? Temos mais uns 5 minutinhos aqui hoje. Aqui, quem que já finalizou as inscrições? Como que vocês estão? Estão se inscrevendo ainda ou já enviaram? Algumas pessoas eu já entendi que já enviaram. Legal. Ana já enviou, Ana Clara, Ana, Jéssica. Legal, gente. Evelyn também. Legal. O Mário vai enviar para o camp presencial. Legal. Muito bom, gente. Ana Clara falou que está confiante, sobre as redações, mas a questão de ser muito competitiva acaba pegando muito. Sim, eu entendo, Ana. Mas o importante é você trazer quem é você, sabe? Então, é competitivo, mas saiba que cada redação é lida com muito cuidado, né, pelos nossos avaliadores. E o mais importante é você colocar quem é você ali. Então, é o que mais conta. A Isabela vai enviar também. Legal, pessoal. Imagino que vocês estejam, para quem já enviou, deve estar um pouquinho ansioso com o resultado, mas se acalmem, porque ainda temos um processo aí pela frente, que as inscrições ainda estão abertas. O Guilherme falou que não finalizou e pediu alguma dica. Guilherme, eu acho que a principal dica é, essa de você trazer quem é você em sua autenticidade, né? Sem medos, de ser vulnerável ali, especialmente porque você pode ficar tranquilo, porque é tudo confidencial, a Lala não vai espalhar o que você escreveu por aí, então a avaliadora que vai ler, tá bom? Flávio, não seja pessimista. Muito fácil falar, né? Gente, cada pessoa tem um processo, assim. E eu acho que os acampamentos da Lala são muito legais nesse sentido, vai dando uma tranquilidade que não entrar agora não quer dizer que não vai entrar depois, se não der certo agora, não quer dizer que não vai dar certo depois. E cada pessoa vai traçando o seu caminho, né? Então. É um processinho aí que vai levar uns meses, mas vai valer a pena. Acho que muita gente também comenta, foi legal ter escrito as redações, que eu passei a me conhecer melhor, refletir sobre mim, sobre o quanto eu mudei, sobre o que eu quero mudar, o que eu quero fazer. Então, aproveitem isso também como uma oportunidade de autorreflexão. Isso é muito legal. E é uma coisa que vocês vão colocar bastante em prática também, na Lala, nos acampamentos, tá bom? Então, amanhã, Guilherme, você deve ter recebido no seu e-mail. O link do Zoom não é o mesmo, tá? Mas lá na inscrição, quando você se inscreve, você tinha que escolher os dias que você estava se inscrevendo e deve ter chegado no seu e-mail, é, o link. E é isso, gente. Se não entrar agora, vai dar certo depois.
A Lala também tem oportunidades para voluntários, tem outras coisas abertas ao público geral, até porque senão eu não estaria aqui, né? Já que, infelizmente, eu não sou Mala líder. Eu cheguei, na Lala para trabalhar no time de admissões, assim como o João, que está aqui comigo. Então é muito legal que tem pessoas muito bacanas que se envolvem com a Lala de diferentes formas, mas eu tô torcendo para todo mundo aqui conseguir entrar, nessa temporada, tá bom? Pode falar, João. Tudo bem, Fê? Tudo bem, pessoal? Não, só também dando essa última mensagem, que a gente está super na torcida, fiquem calmos, tá bom? É um processo aí com algumas etapas. E aí, por isso, então, reforçando o convite de que amanhã vai estar eu e a Fê também comentando mais uma sessão da Semana de Portas Abertas, tá bom? Focando agora em pagamentos, um pouco do processo de bolsa, um pouco do processo de arrecadação de fundos, tá bom? Então, fiquem tranquilos e enviaremos também um reminder ali pelo WhatsApp para vocês lembrarem de amanhã, o mesmo horário, tá bom? Obrigada, João. E vou responder então a última perguntinha aqui da Flávia: se pessoas com maior idade têm maior chances de passar. Flávia, não. Na verdade, a idade é entre 14 e 20, e todos têm a mesma chance, tá bom? Então, fique tranquila, porque isso não, a idade não é algo que vai impedir, né, de passar agora ou não, tá bom? Então, gente, super obrigada. Nos vemos amanhã. Amanhã vai ter mais conteúdos. O João vai trazer aqui pra gente. Hoje foi só para aquecer um pouquinho. E nos vemos amanhã, então. Brigadão. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau. pessoal. Obrigado.